o que acontece? Que é uma coisa maluca, a gente estava comentando um pouquinho antes aí sobre esse papel da oposição, e na minha opinião, a grande discussão que nós vamos ter que ter no próximo ano, é como que se reconstrói a oposição, que é fundamental para o país. Então o que acontece? A mídia, ela assume esse papel político, de ganhar um poder tal que permitisse todo o executivo, o legislativo e o judiciário reféns desse tipo de jornalismo de chantagem praticado especialmente pela Veja, e a partir daí você fechar as portas para quem quer que viesse para entrar nesse mercado através de regulação. Esse é o segredo. É o que ocorre lá fora. A pior parte desse drama brasileiro, que é o seguinte: Fernando Henrique sai de cena e passa o cetro aí de chefe líder da oposição, o Serra. E o Serra, que é uma pessoa que tinha um passado aí como centro-esquerda, tudo, ele aceita todo o legado do Fernando Henrique e se deslumbra com a parte do legado que é, digamos, aquele conjunto de colunistas, articulistas, todo aquele universo de chavões que sustentava a política do malandro, da qual ele era contra. Ele herda isso. Mas o que acontece? A oposição, o Serra, ele se cala, ele se inibe. Essa inibição dele, até escrevi antes de ontem uma coluna, ele terceiriza a política. Nunca vi um negócio desse. Terceirização da política. Em qualquer lugar do mundo, quando os jornais tomam posição política, a linha condutora das ideias é dada pelo partido político. Você não pode abrir mão disso, mas você terceiriza coisas secundárias, você não terceiriza o essencial. Aqui a oposição fica sem o discurso que o Serra deveria dar, em parte porque grande parte desse discurso, a gente está vendo aí uma coisa que fica bem clara depois dessa questão de Olimpíada e tudo mais aí, quando, digamos, a estratégia do Lula se completa, você vê um modelo econômico e político que é muito mais amplo do que meramente uma política cambial, onde eu acho que o governo continua errando, ou uma política de estabilidade, ou uma política de bancos desenvolvimentistas e tudo mais. Uma coisa muito mais ampla, que envolve políticas sociais, envolve você colocar no mesmo balaio a grande multinacional brasileira, o movimento social, a Bolsa Família, tudo. Esse é o país. Então ele pegava lá o cara da multinacional e falava: sabe por que você está ganhando dinheiro, Zurita ou Natura? É porque tem a Bolsa Família lá também, então aquela pessoa pobre lá começou a comprar. Ou seja, essa visão de conjunto que muda o patamar da discussão política. Então toda aquela ênfase que você tinha no desenvolvimentismo, que o Serra poderia representar, passa a ser apenas um elo desse modelo maior. Fica pequeno. E essa inibição do Serra em exercitar a opinião, em liderar, mudar o malanismo, enterrar o fernandismo do PSDB, com isso ele deixa que a oposição passe a ser conduzida por quem? Pela mídia. É inacreditável. Então você vê hoje aí colunistas políticas dando ordem para a oposição. Não, a oposição está de joelho, tem que fazer tal coisa. O líder tem que fazer tal coisa. Mas o chama do crioulo doido. Que a lógica da mídia não é uma lógica... A lógica da mídia, o que eles sabem fazer? Sabe pegar o que acontece no dia e dar manchete no dia seguinte. É uma lógica de escandalização que, no caso do Brasil, se mediocrizou de tal maneira que virou piada. Virou piada. Você pega esse caso da Lina, dessa semana, da Veja e da Folha, você coloca no blog, não tem mais indignação dos leitores. Eles não se indignam, mas eles falam: pô, mas que piada. O leitor, qualquer leitor entra lá, assim, 100, 200 comentários, lá, os 200 caçoando. Fala: pô, mas esse pessoal, sabe, virou... Eu me lembro tempos atrás, um sujeito que tira um revólver pro outro, o outro pega a mídia no revólver. No fundo está assim. Mas com isso, o que aconteceu? A oposição se desmilinguiu. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. CPI da Petrobras. Outro dia saiu um lamento do ACM Neto. É Neto mesmo, se fosse o avô não tinha esse problema. Né? Que eles estavam aguardando, estavam desesperados, aguardando que a imprensa ajudasse. A imprensa não ajudava. Por que não ajudava? Vamos pegar a Veja. Sai lá uma matéria do Maynard. Maynard, ele é utilizado pelo Tivita para isso aí. Sai uma matéria, porque um escândalo lá que teve qualquer lá uma produtora de eventos, que o endereço estava no lugar, faz aquele carnaval. Daí,
Petrobras vai lá e visita Verde. Denuncia a campanha publicitária da Petrobras. Daí no sábado seguinte, sai uma matéria dizendo que a Petrobras é do cacete. Grande empresa, tem sistemas de controle dos mais aprimorados. E aquilo que nós escrevemos na semana passada, aquilo é uma gota d'água, aquilo foi só para ajudar a aprimorar. Conseguiram a campanha publicitária. Daí ficam os senadores esperando que a cavalaria americana venha em seu socorro. Então, nesse sentido, não é partido político. Esse partido político aí, o que eles querem é uma coisa muito objetiva. Eles querem a campanha publicitária. E com isso, nós entramos num momento em que toda a parte programática, que deveria ser... Eu confesso que não é fácil vocês definir uma parte programática nesse pós-Lula, porque o Lula ele pegou todas essas bandeiras de centro-esquerda, mais a parte mercadista, ele esvaziou o discurso de... E a parte desenvolvimentista, que era o último elo que estava amarrado, ficou amarrado na era Palocci, ficou amarrado nesse período com advento de inflação, a crise derrubou. Caiu a ficha do Lula que estava passando uma conversa nele quando viu com aquela história que respirar provocava inflação. Então ele deu espaço para a Fazenda, então a última bandeira se esmilinguiu, a bandeira que podia ser da oposição. Então o desafio para os próximos anos, só para encerrar em 2 minutos, é o seguinte. Primeiro, sistema de mercado de opinião, do jeito que era antes, concentrado em 3, 4 grupos, acabou. A opinião hoje está pulverizada. E quando você pega a internet, você tem hoje tem um universo de pequenos formadores de opinião, que são blogs, sites de partido, sites de revistas, que formam um conglomerado. E esse conglomerado é fantástico, porque nele as alianças se formam a cada momento. Quando eu comecei a série contra a Veja aí, no primeiro mês, 800 blogs replicando a série. 800 blogs. Daí você fala, pô, esses 800 estão com você para o que deve ir? Não. Eles estão para esse evento específico. Então, digamos, é um outro patamar que nós estamos chegando de democracia extraordinário. Não tem mais dono da opinião. Você tem que se legitimar diariamente perante o seu público. Você tem um desafio, às vezes, de você investir contra aquele tipo de leitor que você criou. Você tem que defender a diversidade, você tem que defender o conjunto de opiniões contraditório e tudo mais. E nesse movimento, aquele processo antigo, anacrônico de fazer jornalismo, que eu sou o dono da opinião, eu dou opinião e ninguém discute, acabou. Acabou. Por que a imprensa dominava a opinião? Porque ela colocava 30 temas no jornal. Aquele tema que você conhecia, você olhava e falava, puxa, eles estão manipulando. Mas os outros 29 temas você não conhecia. E você comentava com o seu vizinho. Então a imprensa tinha uma vantagem. Tem um termo aí que é uma vantagem de informação. Tem um termo aí para mostrar esse predomínio da imprensa sobre o leitor. Com o sistema interativo, morreu isso. Se eu jogar os 30 temas no blog, eu vou ter leitores mostrando que os 30 temas estão feitos de maneira insuficiente ou manipulada. A manipulação virou regra, porque eles aprenderam a fazer jornalismo. E quando o leitor vê, você pode ter 80 leitores dando opinião, 2 trazendo informação consistente e desmontando o tema. Você dá destaque para aqueles 2, você matou a pau o que está acontecendo hoje. Então daqui para frente o modelo é o seguinte, primeiro, aqui já tem o vermelho, mas todos os partidos políticos, sindicatos, empresas, ONGs, vão ser geradores de notícia a partir de agora. Vão gerar notícia, não vão gerar mais dados, informações, que tem que passar pelo jornal para virar notícia. E é esse modelão que está vindo pela frente, fantástico, que é o salto final para a gente sair desse subdesenvolvimento que segurou o país tanto tempo. Porque daí a soma de temas legítimos não precisa mais passar por aquele filtro da mídia que só privilegiava o mercado financeiro. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado.